Sou gaúcho de rédea na mão, sou gaúcho ponteando um violão, nesse mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Como vai ligeiro, já fazem 50 anos, na cabeça da gente, parece que o tempo passou muito rápido. Falar do CTG Guardião do Pago, do início do CTG Guardião do Pago, da construção do galpão, do início das primeiras reuniões e hoje chegar aos 50 anos, é uma emoção muito grande para a gente, né? O CTG Guardião do Pago, ele nasceu assim de uma ansiedade do povo gaúcho, povo sul-rio-grandense, que migrou para essa terra, veio procurar novos horizontes para criar suas famílias. Surgiu o CTG Guardião do Pago dentro de uma barbearia em Planalto, né? Era do Vital Ferreira, o saudoso Vital Ferreira. Foi o que começou, foi o que deu pontapé inicial para a construção e início do CTG Guardião do Pago em Planalto. E assim se deu as primeiras reuniões para definir um local, para definir um nome, criar um nome. O Vital Ferreira, o Chimansky, o Bueno, aquele grupo que estava à frente, pediu para o Caíto. Caíto estuda, o Caíto era o rapaz inteligente da época, estuda um nome. Aí o Caíto voltou uns dias depois e disse, tem o nome certinho. Guardião do Pago é o sinônimo de se tirar na fronteira. E essa foi a inspiração que o Caíto teve para achar um nome muito semelhante com o Capanema. Então, Guardião do Pago, quem trouxe foi o Caíto e foi por isso, para ficar sinônimo do CTG de Capanema, que era um nome de respeito que todo mundo gostava. E na época tinha a família Resch, a família Martins, a família Libardi, tantos outros que a gente não, talvez nem vai lembrar de todos, né? Família Schiavo, a família Budke, Ritterbusch, a família Carlini, vinham do Barra Grande para cá também para ajudar e foram convocados. E era muito, muito bonito, muito bom na época, né? E muito trabalho também, para começar, né? Então, o CTG Guardião do Pago foi fundado por famílias mais simples, a maioria de agricultores do redor da cidade e alguma pessoa ou outra da cidade, de mais simples. Era uma turma boa, que nós já tinha na época, quando começou o CTG Guardião do Pago, nós já tinha o Grupo Santista ali na linha Santa Luzia, né? Então a gente já tinha noção assim de uma sociedade e coisa e daí já se entrosemos no CTG junto com o Vital Ferreira, daí depois o primeiro patrão que foi eleito, nomeado e coisa, o Adolfo Chimansky. Pois é, Vivendo, estamos aí na luta, né? Mas o CTG Guardião do Pago, de Planalto, quando a gente começou ali, tá chegando às casas 50 anos, né? Na época, foi eleito lá como patrão, primeiro patrão, fundador, fizemos 40 votos contra 2. Mas naquele momento já convidamos o pessoal lá, vamos lá para o local onde o Bolsonaro doou o terreno. E dali comecei a trabalhar, né? Era lindo de ver, o Teófilo foi eleito meu vice-patrão, Gaspar Martim, nosso capataz. E aí a coisa funcionou. O Frei, que era prefeito na época, nós cedeu as máquinas, favoreceu muito, ajudou. E a peonada, a família Libardi, enfim, toda a gauchada boa. Era lindo de ver o trabalho lá. Tá, em 45 dias construímos o CTG, inauguramos, onde convidamos o CTG Missioneiros Pampa de Três Passos, através da Nelce, mulher do Bueno, que é o nosso professor de dança, foi a Três Passos, se incumbiu de fazer o convite, e o CTG de lá veio ser o nosso padrinho. Posterior, nós devolvemos a visita a eles. Mas era lindo. Agora, depois disso, eu convoquei nova eleição, elegemos um novo patrão e eu me afastei um pouco por motivo de doença da família, coisa e tal e tal.
Pois é, Viviane, o bueiro lá em cima do telhado, nós compramos 1.000 folhas de brasilite para cobrir o CTG, né? Mas ele não esperou, começou de bota lá em cima e coisa, pisou na telha e bateu lá no chão e quebrou o braço, né? Bateu uma pancada no braço. Mas não foi lá grande coisa, mas felizmente aconteceu, né? Então, todo mundo apurado para trabalhar e coisa e tal, e facilitou, né? E o brasilite sabe que não aguenta, né? O peso do homem. E a sorte que embaixo tinha bastante terra solta, né? Para nos emparear o chão ali, para fazer o piso, né? Mas graças a Deus que não aconteceu nada. Nicolau Karpovs, que forneceu toda a madeira para nós. Na inauguração, nós pagamos tudo ele, pagamos brasilite, pagamos tudo. Aí inventamos de fazer uma hípica na divisa do Bolsão ali, Cornesa, se não me engano, né? De 300 metros. Uma penca de cavalo lá e coisa, e saco influenciou. Aí, comentando, fizemos o Bolsão sede, uma parte da casa dele, hoje paralela à BR, fizemos uma hípica grande ali, uma penca, no dia da careirada, uma penca de petiço, se não me engano, e uma penca de cavalo. Aonde foi buscar o Nego Lica, lá em Capitão Nuno das Marques, porque ele é muito prático em animal, nós tínhamos uma égua, uma gueixa, não sei de que foi essa gueixa, para correr também, né? E ele cuidava, fizemos as baias lá embaixo, e o Nego Lica trabalhou ali, coisa e tal. Nessa hípica, no dia da inauguração, veio gente até de Porto Alegre, gente de todos os estados, foi muito lindo. A gente para todo lado, rapaz. Coisa mais linda. Aí saiu a carreirada e aí incentivou. A inauguração do CTG, se não me engano, foi dia 7 de junho, julho, uma coisa assim, não estou bem lembrado. Eu sei que foi 45 dias que nós construímos o CTG, inauguramos. Então, ocorreu isso aí, ó, 50 anos já, né? Como passa o tempo, tá louco? Sim. Eu lembro na época, o meu filho, o Neuridi, era gaiteiro. Gaiteiro que não faltava para nós ali. Neuridi, meu filho, o Romualdo, o Wagner, Sérgio Wagner, Milton Libardi, o Kubitschek, né? O Amaury Borges, gaiteiro de 8 socos, e aí por diante. Era lindo de ver, né? Fica saudade pra gente. Graças a Deus é boa, a gente não esquece, não sai da cabeça. Tradição, tradição, cultura é cultura. A construção com a família Bantley, o sogro do João Bantley era o carpinteiro oficial da construção, né? E daí todo mundo trabalhava, né? Todo mundo ajudava. Comecei a ter uma ligação com o CTG, declamando versos, participando aí com o Vital Ferreira, a gravação do programa Bolhando a Perna da Estância, que ele tinha um programa semanal aqui nas quintas à noite, aí era gravado, ia ao ar aos sábados. Aí se formou o Guardião do Pago. Aí teve uma época que começou um movimento para transferir o CTG para o centro da cidade, nas proximidades aí onde hoje é o Mercado Planalto, aqueles terrenos baldios que tinha, porque era muito longe para o pessoal vir até aqui. Na época pouca gente tinha veículo, era carona um com o outro, não é que nem hoje que todo mundo tem carro, né? Mas foi feito algumas reuniões, até eu já era vice-prefeito na época, e nós optamos então por parar com esse movimento, manter o CTG aqui, que o lugar é bonito, né? Fui o 5º patrão aqui do CTG Guardião do Pago. Na época, tudo bastante difícil, assim, os trabalhos, porque o CTG tinha sido criado, acho que no ano de 75, mas o pessoal sempre ajudando e dando força para a gente. Então, o que eu lembro da minha época, porque desde o ano 69 eu moro em Planalto, então acompanhei a construção do CTG. Me lembro até que o seu Teófilo Resch doou umas perova que ele tinha na época, bem grande, bem alta assim, e o vovô Nicolau Karposki, que foi que serrou na madeireira lá, e tudo isso era coisa doada, gratuita, então todo mundo ajudou um pouco no CTG. Os veteranos que já se foram, né, e tem muitos que já faleceram, né, e eu lembro de toda essa passagem, né? E é bom a gente estar uma testemunha viva, né, falando sobre isso, fica importante. E quero parabenizar também o pessoal que está fazendo esse trabalho, porque eles estão resgatando essas pessoas que lutaram na construção do CTG para manter, para conservar, e todos esses anos, e está até hoje de pé.
a juventude agora tomando conta. Isso é uma alegria para a gente poder participar assim, e dizer alguma coisa. Eu me lembro também da documentação que foi feita na nossa época. O CTG tinha um estatuto, mas não tinha escritura da área, a área não tinha sido tirada, não tinha nenhum contrato disso. E daí a gente se preocupou com fazer isso, né? Junto ao seu saudoso Luiz Bolson e a dona Irene, saudosa também. E daí eles fizeram a doação, mas não tinha documento, né? E a gente se preocupou, então mandamos medir as áreas todas ali para tirar a área do CTG. Fizemos promoções, era muito difícil tudo, né? Fizemos promoções para poder fazer essa parte. E foi uma coisa boa, que daí saiu a escritura com registro, com tudo. A partir dali ficou um pouco mais fácil de reivindicar alguma coisa. Então foi do nosso tempo tudo isso. E sempre participamos, né, dos barracos do CTG. Até hoje a gente participa. E agora um pouco mais devagar, né? Já com 72 no lombo aí, né? Não é fácil da gente acompanhar tudo, mas o prazer é ver essa juventude dando continuidade e fazendo até melhor, né? Do que a gente fez hoje, um pouquinho com mais experiência, hoje tem mais recursos. Então é um prazer a gente mesmo participar disso aqui. E daí, no meio disso aí, tinha tantas pessoas que me ajudaram aí quando eu era patrão, pessoas que vinham aqui gentilmente, na época também da construção do CTG, eu lembro as pessoas que vinham aqui, deixavam um dia de serviços e vinham aqui, tudo de graça, trabalhar, lutar. E também na minha época era que fazia os costelão, todas as quinta-feiras tinha uma tradição aqui, que tinha os costelão, que fazia ali uns 8 ou 10 costelão, e o pessoal vinha de outros municípios, de Capanema, de perto, o pessoal do interior participava, e o saudoso Vital Ferreira, gravava o programa Bolhando a Perna na Estância, que todo ficou gravado nesse CTG. E as pessoas que nos ajudaram, que tem muitas, mas a gente lembra de tudo isso e está no coração lá. Eu lembro desde do início do CTG, de antes de iniciar mesmo, na verdade. Eu participei desde varrer o pátio aqui para a construção do CTG. Eu fiz parte desde essa época. Era difícil, porque na época o CTG era longe, né, da cidade, né, e não tinha... Na época o pessoal, muito pouca gente tinha carro, né, para vir aqui no CTG. E muitas das pessoas estudavam, né? Então teria que adaptar o horário para poder vir no CTG. Hoje também, inclusive, acontece isso aí também, mas na época era mais difícil porque não tinha como transporte, né? Mas cada um fazia o esforço do jeito que dava e vinha de a pé, do jeito que desse, de carona com alguém que tinha carro, e vinha participar. Eu me sinto feliz de poder ter participado, né? Ter acompanhado desde o início e estamos aqui acompanhando até hoje, né? Sinto contente de poder ter participado da história do CTG, que é a minha história também, né? Eu fui 2 mandatos de vice-patrão, o Ademir Schial, que era o patrão, e eu era o vice dele, né? E daí, numa época, não recordo bem data certa, mas numa época ele se afastou da patronagem e eu, como era o vice, eu assumi, né? Na época, as Semana Farroupilha, por exemplo, os bailes do CTG não era feito aqui no CTG, nós fazíamos no ginásio de esporte, e a Semana Farroupilha nós fazíamos numa quadra que existia lá, uma quadra velha, que hoje é a construção da PMI lá, e tocamos o barco até que deu, que ele retornou e coisa. Muito, fizemos umas promoções, eu acho que quase das maiores promoções que fez, nós temos orgulho de ter feito aquela época. Fizemos conjuntos bons, o povo participava. Eu lembro até hoje de uma promoção que nós fizemos, nós vendemos na época 146 mesas num baile CTG. Então não era qualquer coisa, né? Mas
um esforço e não era só um que fazia, né? A gente tinha um grupo que nem hoje tem o CTG também, que participava e ajudava, né? Não desafina, aqui todos são felizes, nesta terra planaltina, Planalto no Paraná, minha cidade sulina. Na época que eu fui patrão do CTG, a gente estava atravessando bastante dificuldade, principalmente no nosso CTG, né? Tava embaixo. O meu mandato foi de 91 a 92, né? A Semana Farroupilha era feita lá no pátio do ginásio de esporte. Você deve recordar disso aí. A gente fazia os ranchos e arrodeava com folha de coqueiro, com taquara, com costaneira. Nós visitávamos serrarias por aí e trazia costaneira para rodear os nossos ranchos lá. A primeira noite que foi inaugurado, que foi aberta a Semana Farroupilha, deu uma tormenta, não sobrou um rancho em pé. Não sobrou um rancho em pé, foi tudo ao chão. Aí no dia seguinte, era um domingo, nós tínhamos que colocar os ranchos todos em pé. Não tinha como deixar, né? Aí a gente começou de manhã a bater martelo. Eu quero já deixar agradecendo o Modesto Câmara. O Modesto Câmara era secretário do setor rodoviário naquela época. Ele apareceu lá, eu não lembro com quantos, mas uns 8, 10 funcionários da garagem para nós dar uma mão. Se não fosse isso, nós não teria conseguido. Então tá atrás. O palco para nós cantar era a carroceria de um caminhão que eu tinha. Aquele era nós abaixava a carroceria e os cantadores subiam para cima ali, os músicos estavam em cima da carroceria do caminhão, ali era o palco. O primeiro fandango foi, como eu já falei, lá no ginásio, porque o CTG não tinha condições de fazer o fandango aqui. Aí o segundo, eu só fiz dois fandangos. O segundo foi feito já no CTG daí. E esses barracos aqui não existiam, né? Não existia. Então... O município hoje é forte, tem Semana Farroupilha, tem qualidade de vida pro cidadão, pra família. O nosso Guardião do Pago, por causa dessa estrutura, nós temos a Semana Farroupilha mais bonita do Brasil, eu acho. Nem nos estados, nem nos municípios do Rio Grande do Sul, que é o nosso estado de origem, tem Semana Farroupilha bonita como a nossa aqui, porque a cidade inteira, o município inteiro, o interior, vem e acampa aqui nesses dias e comemora a tradição gaúcha. Então é bonito. Eu fui patrão lá por 2003 a 2007, onde tivemos muito trabalho para chegar nesse ponto que está hoje, juntamente com os demais patrões que passaram. Nós tivemos uma força muito grande porque unimos o campo e a cidade na época. Conseguimos unir e trazer para dentro da nossa CTG, da nossa cultura gaúcha, fazer com que nós pudéssemos adquirir e fazer um grande trabalho em prol dessa Casa Gaúcha. Nós, na época, lembro bem, Marcos, vocês aqui se reuniam juntamente com os filhos para ensaiar, dançar, fazer com que nós tivéssemos um grupo muito bom para participar dos grandes rodeios regional e estadual. Então foi um trabalho começando aos poucos. Lembro bem que nós não tinha nem calçamento para vir até aqui na época. Era difícil, vinha a pé, carro emprestado e aí por diante. E na época, o ex-prefeito Nelson, que muito fez, quanto tanto outros prefeitos fizeram para esse município, mas ele estendeu a mão para o nosso CTG e conseguimos fazer um calçamento lá da BR até aqui. Não foi só o Cabral patrão, e sim a patronagem, os munícipes e sócios, junto com o prefeito da época, hermanados com o saudoso Caíto Quintana, que já não está mais entre nós, na época chefe da Casa Civil, que muito nos ajudou também. Diga-se de passagem, o Nelson foi com a luz elétrica e o Caíto junto com ele o calçamento aqui, e ainda está na divisa de Capanema. Então, para nós, foi uma alegria muito grande
Lembro bem que o meu vice-patrão era o João Banto na época, e muitos nós corremos para fazer esse trabalho. Fizemos aqui os galpão em roda do CTG aqui, que são nossa Semana Farroupilha, sempre é feito aqui juntando. Sempre juntamos 1.000, 1.500 pessoas noite aqui durante a Semana Farroupilha. Então, foi um trabalho árduo, juntamente com vocês, Marco, que crianças eram no passado e hoje estão aí formaram a nova patronagem do CTG. Aí, em 2004, no final do mandato do Cabral, ele pediu se eu daria a sucessão ao mandato dele. Aceitei, então, em 2005, eu fui o patrão aqui do CTG. Fiquei 3 anos como patrão. Tive como vice o seu Altemio Soares. Ele foi um vice-patrão que gostava, que dava o sangue, que participava de todos os ensaios, que estava sempre aqui e pegando firme, junto, onde podia. Patronário do Aldemar Secone, eu fui vice-patrão. E também da dona Leolina Lucieto, também fui vice-patrão. Supri aí a saída deles, que tinha outros compromissos. Eu cheguei a assumir interinamente por 2 vezes o patronário do CTG. Eu me sinto orgulhoso disso aí. Eu entrei de patroa, mas tu envolve toda a família, né? Envolve toda a família para ajudar. Daí, quando sai promoção, um vai ajudar na Copa, outro vai ajudar na tesouraria, outro vai ajudar na garçom, e assim nós íamos. Planejamos já no 2º ano fazer uns puxadinhos na frente dos ranchos, já para ficar mais agradável para quem alugava os ranchos, né? Mas não era fácil. Mas fomos fazendo, e o pessoal ajudando. E o importante é que a sociedade em si não queria assumir muito ali na linha de frente da diretoria, mas quando saía a promoção, o pessoal colaborava, né? Principalmente Semana Farroupilha, que é tradicional, as famílias, se reuniam as famílias, os amigos e colaboravam, né? Inauguramos o bolão, que estava pronto e estava lá pronto e não estava funcionando. E daí fizemos muitas promoções também para comprar geladeiros, móveis que precisava, né? Porque a gente não faz nenhum trabalho na sociedade sozinha, né? E assim que o desafio é que a gente trabalhou bastante, inclusive 2 anos de mandato, e quando terminou o final do mandato, ninguém queria assumir. Ninguém queria assumir. Fiquei mais 1 ano, então eu fiquei 3 anos. Viu, né? É um desafio. E nunca tinha tido uma mulher de patroa. Mas eu acho que a gente se esforçou, fez o possível, né? O que pôde. E talvez não contentou todo mundo, por causa, assim, às vezes, do jeito da gente trabalhar, porque a mulher né? E daí o CTG, tu sabe, assim, que quando é liderado pelos homens, é estilo de homem, né? Então, assim, é tudo muito sério, tudo muito... E, né, Sheila, nós botava flores, e nós enfeitava as entradas lá para os bailes, e não sei o quê. Pra que essas frescuras aí, esses enfeites? Tá muito colorido. Eles achavam que estava muito colorido, mas tinha que ter uma cara de mulher que estava ali, né, na liderança. E nós arrumava e botava bandeira e pano e flores por todo lado, né, Sheila? Essas coisas que a gente trabalhou com o coração também, né? Então tem muita emoção e fez muito bem para a pessoa da gente. Fui junto com as outras diretorias, junto com o Senoístra, junto com o Cabral, junto com várias pessoas, trabalhando. E chegou um momento em que o CTG estava num patamar um pouquinho abaixo do que a gente sempre esperava. E eu sempre fui um participante aqui, sempre fui um colaborador e fui convidado para fazer parte, para ajudar a administrar esse CTG. E acertei junto à administração municipal em que eu aceitaria o desafio, desde que me deixasse fazer uma reunião e também sempre pudesse contar com a ajuda da administração pública. Na verdade, eu fiquei muito pouco tempo. Eu acho que foi em 2016, se não me engano é isso. Eu fiquei em torno de 6 ou 7 meses só. E eu vou te dizer uma coisa, Marcos, eu
me dediquei esses 6 meses de pé à cabeça, viu? Eu teve dias em que fiquei aqui trabalhando até as 2 horas da madrugada, tive ajuda de muitos amigos, né? Que também gostam do CTG, quiseram colaborar, e a gente fez, pelo menos dentro do possível, o que era da possibilidade da gente de chegar lá. Eu acho que chegamos, não no patamar que devia ter chegado, mas avancemos um pouco, né? Progredimos um pouquinho mais. Nós fizemos a parte de arrumar piso, pintura, troca de coberta, reforma de todos os barracos, reforma dos banheiros, reforma da cozinha, compra de panela. E programamos. Devagarinho, vamos comprar uma geladeira e tal. Nós trouxemos uma geladeira usada e começamos. E no momento em que eu entreguei com muita satisfação, Marco, porque naquela ocasião a pintura já era a tinta a óleo e plástico. Nós rapamos metro por metro dessas paredes. Mas juntamos, pintamos, trocamos fio, fizemos uma reforma dentro do possível, do que dava. Entreguei com 110 espetos padrão. E quando eu entreguei, graças a Deus, eu não vou dizer com chave de ouro, mas com um belo aspecto em que todo mundo se sentia bem nos barracos, todo mundo colaborou, todo mundo veio. Foi uma experiência única. Eu acho que eu não posso me queixar do período em que vivi aqui. Foi um período em que posso dizer que era minha família aqui. Eu vinha, me reunia com os amigos, eu trazia a minha família e sempre fui muito respeitado. Toda vez que eu ia pedir um donativo, eu não tinha essa palavra de alguém me falar, não, Chico, não posso te ajudar. Todo mundo colaborava, porque sabia que realmente eu ia empregar aqui. O que deu para fazer, fiz aqui, com muita gratidão, e sou muito grato por tudo os que junto comigo colaboraram. Eu não fui sozinho, eu tinha uma diretoria que trabalhava junto comigo, e tinha muitos colaboradores. E tem umas pessoas antigas aqui, em que me ajudaram muito na hora de fazer limpeza, na hora de raspar, na hora de pintar, na hora de adequar o ambiente. Foi muito favorável. A minha família, toda ela pertence à CTG. Então, a nossa origem é muito ligada à CTG e nós somos, assim, criados com essa índole do CTG. Só que eu, porém, saí de casa com 18 anos de idade. Então, eu participei mais da vida ativa, assim, de CTG, mais fora do Rio Grande do Sul do que no próprio Rio Grande do Sul. Mas a raiz permanece, né? A raiz permanece. Tanto é que muitas vezes eu vejo o pessoal daqui, que é paranaense, sabe mais cantar o hino do Rio Grande do que o próprio hino do Paraná. É uma coisa que vai impregnando na vida da gente. É uma coisa que fica marcado e é bom porque reúne ali pai e filho, neto, e vai puxando. É uma carreira muito bonita. O CTG, ele precisa do elenco e precisa tanto a artística como a invernada, tudo tem que ser um conjunto. Então, o que eu pensava? Eu tenho que ter o pai assistindo o filho, assistindo o neto, a madrinha, o padrinho, e assim eu fui enganjando. Nós conseguimos reunir bastante gente que gostava do cavalo, nós conseguimos reunir bastante gente que gostava da dança, e foi formando. Esse professor está até hoje aqui, começou comigo. Estamos felizes aí para falar um pouco da nossa passagem como patrão, como membro, como participante também dessa entidade da casa que se chama o CTG Guardião do Pago. Tenho muito orgulho, né, por ter feito parte de uma pequena parte, né, do CTG Guardião do Pago como patrão. Ficamos aí um bom período na frente do CTG, onde a gente conseguiu fazer várias coisas, né? Sabe do que a gente pôde no nosso tempo, que a gente pôde fazer pelo CTG. Também a gente tem ciência que a gente também não conseguiu fazer muita coisas que a gente planejava também. Teve a época aí da pandemia, né? Que a gente ficou 2 anos aí com a casa fechada, casa parada, aonde conseguimos segurar esse povo, segurar a patronagem, segurar a sociedade quando abriu o CTG. A gente tomou frente como patrão do CTG por alguns mandatos
a gente conseguiu devagar, junto com a sociedade, junto com as pessoas, junto com a patronagem que a gente teve na época, que a gente só tem a agradecer, que todo mundo andava junto, todo mundo caminhava junto, puxava a corda sempre para o mesmo lado. Aí a gente conseguiu ter todas as invernadas, né? Todas elas, a gente tinha uma participação muito grande também na parte de cavalgadas, na parte campeira, na parte artística cultural, né? Porque o CTG ele é artístico, cultural, esportivo e campeiro. Todos os prefeitos no mandato que eu tive ali, todos contribuíram de uma forma ou de outra, onde a gente conseguiu fazer muita coisa, até com questões de custos para as invernadas, graças à administração, graças à patronagem e à forma que a gente administrava aquilo, né? Assim, e agradecer sempre, Marcos, eu sempre falo assim, eu sempre agradeço a patronagem que sempre esteve comigo, porque a gente, como eu falei recém, a gente sempre puxava para uma corda, sempre para o mesmo lado. Tinha divergências, tinha, mas a gente sempre trabalhava de uma forma assim, clara para as pessoas. Então a gente começou a participar das mateadas que tinha na época aí, a gente, cara, era um orgulho para nós. Você sair de Planalto aí com 200, 250 pessoas para ir na Pérola, em Realeza, Pranchita, Santo Antônio, com famílias. Tu chegava lá, Planalto tomava conta. Por quê? Porque era o auge, era aquela nostalgia que nós tínhamos aqui na região e nós tínhamos fora, no Paraná inteiro. Após isso a gente foi amadurecendo a ideia, a gente pegou um desafio muito grande que foi os Planaltier, né? A gente fez 2 circuitos do Planaltier, que foi a nível, um fenômeno, dá para dizer assim, a nível de Paraná, porque aquilo que também acabei de falar, junto com as administrações, com a parte, com estrutura, com muita ajuda, a gente conseguiu fazer, porque é um evento de tamanho que a gente não consegue nem explicar o que girou naquele final de semana, né? Então, assim, a gente trabalhou muito, a gente fez muito, um evento que ficou marcado na história do CTG, ficou marcado para Planalto, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer tudo isso, né? Agradecer também, vinha na época que a gente estava ali logo no começo, tinha muita gente que vinha do interior, sabe? Tinha do interior aí, São Valério, tinha do Barra Grande, tinha da Sagrada Família, tinha pessoas assim de vários lugares do interior, que você pensa assim, a pessoa fazer 20, 30 quilômetros, vir lá do interior uma vez por semana, para vir ensaiar. Então, assim, aquilo que acabamos de falar, é uma tradição maravilhosa, mas cada um contribuiu também com a sua parte. Sabe? A gente teve uma época que a gente tinha um ônibus que ia em São Valério buscar pessoas, e tanto que vinha para Planalto, né, para os ensaios. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né? Todos os patrões que passaram por aqui foram autênticos, deixaram sua marca. Antes que antecederam para fazer esse galpão, ali para cá nós fizemos a nossa parte e hoje tem se dando sequência com um tablado novo, bonito, janelas novas aí, investimentos aí, formando tudo novo o CTG que estão fazendo. Então, parabéns a vocês, a todos os patrões que passaram. Isso é uma honra muito grande para mim. Depois de eu sair daqui do nosso CTG, eu fui conselheiro da 11ª Região, fui coordenador por 3 mandatos da região e hoje eu chego a ser o vice-presidente do MTG do Paraná. Onde tivemos agora há pouco tempo, aqui em Francisco Beltrão, a nossa comemoração dos 50 anos do MTG. E junto com os 50 anos, nós entregamos uma placa, pois CTGs também completaram data nesse momento, junto com o MTG. Então são 50 anos de MTG do Paraná, né, e 50 anos de Guardião do Pago. Isso para mim é uma alegria satisfatória. É felicidade 2 vezes, porque o meu CTG hoje está completando 50 anos, junto com o MTG do Paraná, no qual eu sou vice-presidente. E dizer a vocês o meu muito obrigado, Guardião do Pago. Contem com o Cabral, sempre junto com vocês. Que Deus abençoe vocês e toda a nossa sociedade tradicionalista. Até por lá. Mas é o que eu faço um apelo, né? Que a gente deixou uma lembrança, implantamos esse galpão crioulo, não para mim, nem para ti, nem para... É para todos. Nossos filhos, neto, bisneto e ali por diante. Para todos a gauchada que trabalhou também, os já que se foram para a querência eterna. Mas de lá de cima eles estão olhando. Eles deixaram os filhos, deixaram os netos. E espero que a gauchada ali continue firme, que esse rancho crioulo custou sacrifício para todos nós. Que não caia, não morra e fique na lembrança de todos.
Nosso CTG, graças a Deus, é forte por demais. Graças a Deus tá bonito. E dou os parabéns para patronagem e o pessoal que está trabalhando hoje, a juventude que está trabalhando aí, eu tiro o chapéu para vocês, porque isso aqui tem que continuar, tem que manter para daqui a 50 anos os filhos de vocês, os netos de vocês, poder fazer essa comemoração também que nós estamos fazendo agora de 50 anos do Guardião do Pago. Quero parabenizar a todos. A gente às vezes vai falar e acaba esquecendo nomes. Então eu não quero aqui nominar a ninguém. Mas nós devemos pensar desde o primeiro, em que aqui começou, que teve muita gente que se dedicou, perdeu dias de trabalho, negociou, porque isso aqui, essas terras, às vezes foi comprada, parte é doada, pessoas que traziam a família inteira aqui para trabalhar no domingo, para colocar na situação, para ficar em dia como está hoje, e lembrar assim que cada um que deixou um pedaçozinho dele é uma marca. Nós não devemos carregar isso aqui como orgulho, eu fiz isso. Não, o nosso povo junto construiu. E essa é a meta que é do CTG, nós não somos ninguém para dizer, não, o Chico foi o patrão, o Chico construiu, não fui eu que construí. Nós construímos, né? O nosso povo construiu. Então, quero abraçar a todos os que foram os patrão, patroa, e as mulheres em casa que deram o suporte para esses maridos também estarem aqui trabalhando, horas e horas, e dizer que cada vez mais procuram se reunir, vir aqui, prestigiar, dar valor para essa entidade, que essa é sadia, essa não tem contaminação. A gente sempre continua de pé, mas isso graças a tudo, começa lá no passado, né? Marcos, o pessoal aí, a gente quero deixar um agradecimento especial para todos os patrões também que passaram, né? A gente não vai lembrar do nome de todos aqui, mas cada um fez sua parte, cada um contribuiu de uma forma ou de outra, cada um fez. Tem que agradecer e parabenizar o CTG pelos 50 anos de sua história e que a partir disso venha mais 50, com tantas alegrias para o município e para o CTG Guardião do Pago. Eu espero que vocês, né, continuem e vão passando para os mais novos também, para que continuem, né, porque é uma coisa que a gente quer ver só progredir, não quer ver parar, né? Isso é muito bom. Faz bem para a alma, deixa a gente mais leve. O CTG é tudo de bom, né? É um lugar, assim, de família, de respeito, tem tanta coisa, né, para somar e engrandecer as pessoas, as famílias, os gaúchos, né? Daí eu fiz uma poesia. Nós somos gaúchos, guasco e destemidos, galdeirando pelos pagos, saímos do Rio Grande Amado e viemos com a família estabelecer morada nesta coxilha. Agora eu que me emocionei. Trazendo na bagagem a tradição e a coragem. E nesse chão planaltino, junto com pioneiros, aqui plantamos nosso destino. 50 anos de história, desbravando este chão com muita honra e glória. Vai vivendo a tradição. Sempre com muito sucesso, ajudando no progresso. Às vezes capengo e torto, quase morto, não se entrega, e como perdiz a macega, levanta voo, dá um grito, e se renova que nem piazito, para continuar com a lida, emanado nesse chão, passando para as novas gerações a vivência da nossa tradição. Parabéns, Guardião do Pago, parabéns ao patrão de hoje, toda a equipe, todos esses jovens que estão pegando junto, que continuem dessa forma aí, levando essa mensagem gaúcha que é tão salutar, tão boa e tão bonita. Parabéns ao Guardião do Pago pelos 50 anos. É muito gratificante fazer parte do CTG Guardião do Pago. E nesse ano que completamos 50 anos de história, queria parabenizar a cada peão e prenda e a todas as patronagens que passaram nesse período. E dizer também que estamos comprometidos em dar sequência no legado que foi plantado há 50 anos atrás.